Hoje vamos escrever um novo capítulo na história da liderança. Tudo começou com uma pergunta que não me saía da cabeça. Será que a liderança é a oportunidade ou é a responsabilidade de devolver à sociedade? Uma pergunta levou à outra, várias perguntas encadeadas levaram a várias respostas que eu não encontrava. E quando temos muitas dúvidas, o que é que devemos fazer? Devemos pedir ajuda. E foi isso que eu fiz. Convidámos 3 pessoas, 3 grandes referências profissionais daquilo que fazem, para, em conjunto, podermos encontrar algumas respostas. Porque sozinhos é difícil fazer o caminho. E claro que este trabalho, que era um trabalho de partilha entre nós, devia derivar num registro escrito. Quer isto dizer que estamos neste momento a fazer um livro. E o tema é este, é que alguns amigos, aqueles mais próximos, aqueles de verdade, alguns estão aqui na sala, ainda me perguntaram: mas Pedro, estás com pouco a fazer? Já queres deixar as tuas memórias? Bom, eu compreendo a pergunta, mas o tema é diferente. O tema é que quando estamos a fazer a viagem naquilo que é a estrada da vida, muitas vezes escrevemos as memórias a olhar pelo retrovisor, por aquilo que já passou, pela experiência que já aconteceu. E o que nós queremos aqui fazer é registar a experiência que estamos a viver hoje, a olhar pelo vidro da frente. E eu acredito que temos que trazer muito mais espírito, muito mais atitude altruísta para a ação da nossa liderança. Porque a liderança de cada um de nós tem mesmo o poder de mudar o mundo. Não digo o mundo todo, mas pelo menos aquele mundo que nós tocamos. E é por isso que este livro vai ter o título, devia estar aqui o livro, Leadership, The Power of Giving Back. E claro que neste caminho vamos trabalhar em conjunto com pessoas com outras experiências, com outras profissões, porque o líder tem de procurar outros insights, tem de procurar outras visões. Sem mais demoras, chamo aqui para junto de mim a maestrina Joana Carneiro, o filósofo e professor António Caeiro e a neurocientista Luísa Lopes. Eu queria, antes de nos sentarmos, queria desejar-vos o meu sentido de gratidão pelo tempo que já despenderam para este trabalho. Espero que tenha sido tão enriquecedor para vocês como foi para mim. Agora sim, eu pedi uma forte salva de palmas para eles. Joana, foi aqui neste palco o ano passado que eu trouxe também uma mensagem, algumas das pessoas estiveram cá, que foi acompanhada com música. Por isso este palco é bastante especial. Numa das nossas conversas, a Joana disse uma coisa muito bonita, que foi: a arte transforma o que não é bonito em bonito. Joana, vou fazer uma pergunta simples e muito direta. Qual é o propósito e para que é que serve uma orquestra? Olá, Pedro. É ótimo termos este reencontro. Olá a todos. Uma orquestra serve para precisamente ser isso, um veículo de beleza, trazer-nos felicidade, trazer-nos alguma satisfação, trazer-nos algum prazer, mas também para nos pôr a pensar. Nós falávamos de a arte e de uma orquestra conseguir transformar momentos da nossa história que podem não ser tão bonitos em momentos mais belos, e assim é. Ao longo da história da música temos muitos exemplos de como batalhas, como guerras foram fonte de inspiração para muitos compositores, às vezes até problemas pessoais, os dramas pessoais mais complicados das vidas dos compositores foram postos em música e transformaram em qualquer coisa de maravilhoso. A música, como desde pequena me ensinaram, é essa arte de exprimir sentimentos e despertar sensações através dos sons. E é isso que fazemos. Estamos a sentir agora. Sem dúvida estamos a sentir isso. Eu dou muitas vezes um exemplo do dia 11 de setembro de 2002, que eu estava em Nova Iorque e fui assistir a um concerto em que precisamente se estreou uma peça do compositor americano John Adams, que se chamava On the Transmigration of Souls, que era uma reflexão sobre
o momento de 11 de setembro com um coro infantil, um coro de adultos e uma orquestra com vozes de sobreviventes. E aí temos um grande exemplo de como a arte pode transformar um momento da maior destruição num momento de reflexão e até num momento com alguma beleza. Fantástico. Agora ia mudar um pouco o conteúdo daquilo que estamos aqui a tratar. Houve uma parte nas nossas conversas também, falámos de hierarquia. E eu partilhei consigo que existe um dogma nas empresas em relação à hierarquia, porque muitas vezes confunde-se hierarquia com a autocracia do líder. E o que eu lhe pergunto é isto: é possível ter hierarquia, relação e emoção ao mesmo tempo? Sem dúvida que sim. A hierarquia, para mim, numa orquestra, não é mais do que uma forma de tornar o nosso trabalho muito eficaz, muito eficiente. E eu creio que esses dogmas existem e esses sentimentos existem porque muitas vezes, talvez, os nossos pares, o nosso próximo, não tenha tido líderes que os inspirassem e que os tratassem de forma a que se sentissem únicos e fundamentais para o resultado. Pensemos numa orquestra. Numa orquestra sinfónica existem 90, 100 músicos. E ontem falávamos, se um músico chega atrasado 10 minutos, não podemos construir beleza e um bem comum sem essa pessoa. Cada pessoa é única. Por outro lado, essas 100 pessoas têm 100 opiniões legítimas, artísticas e profundas sobre aquilo que nós estamos a transmitir. Mas essa mensagem tem que ser única. E tendo 5 ou 6 sessões de 3 horas para preparar um concerto de 1 hora e meia, tem que haver uma ordem muito grande e um método muito grande. Portanto, a hierarquia é vista de uma forma natural. Tem que haver um líder, um maestro, que inspire que a mensagem seja XYZ e depois líderes dentro da orquestra que ajudem cada instrumentista a criar as condições técnicas, emocionais e artísticas para que essa mensagem seja transformada em qualquer coisa que conseguimos ouvir. Já teve orquestras difíceis? Já, claro que sim. Estou a improvisar nas perguntas. Mas claro que sim, todos nós passamos por experiências difíceis e não quer dizer que as orquestras fossem difíceis. Talvez eu não tenha conseguido transmitir a mensagem verbal e não verbalmente de uma forma clara. Muitas vezes passa por isso. O sucesso de um maestro passa muito na forma de transmitir a mensagem e muitas vezes lidar com qualquer coisa que não esperava, até no som que lhe é transmitido. Nós vamos com uma ideia daquilo que consideramos que é a verdade, aquilo que é o que o compositor pretende na sua obra. E o nosso sucesso pode ter muito a ver como podemos transformar a ideia que essa orquestra tem naquilo que nós achamos que é a verdade naquele momento. Fantástico. Muito obrigado, Obrigada, Joana. Pedro. A Joana é uma referência, uma das grandes referências na sua profissão. Muito obrigado. Vamos agora à filosofia. António, disseste-me numa das conversas que tivemos uma coisa que eu registrei e que tenho dito em vários momentos, repito isso muitas vezes, que é: os filósofos reis na Grécia Antiga eram escolhidos pelo que sabiam dos humanos, em vez de serem escolhidos pelo que sabiam dos temas concretos daquilo que faziam. E a minha pergunta para ti, eu sei que talvez para um filósofo fosse preciso um pouco de tempo para elaborar, mas eu sei que tu vais fazê-lo com toda a assertividade. A pergunta para ti é esta: sabemos que precisamos de construir um país de empreendedores. E hoje nas escolas de negócios nós já ensinamos matemática e já ensinamos ciências sociais. Já agora bem, como é que a filosofia pode ser relevante para a educação dos gestores que precisamos de ter já hoje? Na verdade, eu poderia responder-te facilmente, em pouco tempo, dizer que não preciso da filosofia para nada. Por outro lado, era uma espécie de resposta que eu sempre dei à pergunta que me era feita: porque é que eu não fui para a engenharia? Era para ter sido teu colega e fui para a filosofia. E durante décadas achei que a filosofia não servia para nada. Depois achei que a filosofia servia para tudo. E agora tem dias, porque a pergunta pela utilidade é a pergunta por um sentido do ser, mas que não esgota o sentido mais pleno da ideia de ser. Ser útil, de ser inútil, esgotam um horizonte, são limites para um horizonte muito, muito desinteressante
porque, por exemplo, a nossa mãe é útil ou inútil, os nossos amigos são úteis ou são inúteis. Portanto, a pergunta pela utilidade, pelo pragmatismo, pela ação, pode ser uma pergunta com vistas muito curtas. Os gregos tinham um princípio, a filosofia não quer dizer amizade pela sabedoria, quer dizer esforço pela obtenção de transparência, uma obsessão pela transparência, implica esta ideia muito básica: fazer é saber. Quem não sabe fazer, não sabe. Fazer é explicar, diz o velho Aristóteles, quem não explica, não sabe. E, portanto, tinham esta ideia simples e absolutamente complexa, não é? A vida é absolutamente complexa, os seres humanos é que querem que ela seja simples, que a vida, como diz Carlyle, e prestando homenagem à música, é executar um solo de violino em público, ao mesmo tempo que estamos a aprender a tocar um instrumento. E isso é a tensão provocatória que a filosofia faz. A filosofia não propõe um sistema de saberes, tal como os gregos na antiguidade esboçaram e projetaram, e que depois nós passamos por semestres e semestres, anos letivos, licenciaturas, mestrados, doutoramentos, e depois sai um produto acabado, uma espécie de conjunto de salsichas, os filósofos, mas corresponde precisamente a uma coisa muito mais complexa, que tem que ver com esta possibilidade de estar a criar a linha, como diz Nietzsche, ao mesmo tempo que se está a procurar o equilíbrio. E, portanto, a filosofia ensina formalmente a todas as pessoas, acho eu, em todas as disciplinas, em todas as artes, em toda a atividade do ser humano, a pensar no problema, na resolução do problema, a pensar em situação e a pensar que a vida no seu todo é uma situação crítica. Ou seja, a única definição é sermos no encaminhamento da morte, mas ainda não. Até lá, adiamos. Ainda bem. Olha, a segunda pergunta é, sabendo que muitas vezes as empresas permeiam um comportamento egoísta e às vezes até mesmo, ou quase sempre, competitivo, como é que se encaixa este conceito de devolver, de giving back, que estamos aqui a trabalhar, e como é que isto pode ser uma oportunidade para nós? O conceito de giving back é complexo. Isso não é complexo no seu sentido, digamos assim, teórico. Eu gostaria de pensar um bocadinho no que está em causa. O velho Aristóteles, num livro chamado Ética Nicômaco, diz que há uma relação entre benfeitor e o objeto do benefício, o beneficiado. E, portanto, logo a ideia de dar, restituir, agradecer, homenagear, prestigiar, são ideias que não têm apenas um vetor unidirecional, mas implicam esta compreensão formal, concreta, somos uns com outros. E estamos em relações de tensão uns com os outros, ou de descontração uns com os outros, mas que, para beneficiar alguém, eu como agente tenho de ter um objeto ou alguém que é o beneficiado, da mesma forma que, para alguém ser meu benfeitor, eu tenho de ser o beneficiado desse benefício. E, portanto, a pergunta é sempre qual é o sentido do benefício? Quem é o benfeitor? Quem é o beneficiado? Em que circunstâncias? Quando? Como? Quanto? Ou seja, são perguntas muito complexas. E, portanto, em certa medida, o que nós podemos perceber é aquilo que aprendemos, a agradecer, a pedir por favor, e tem que ver com estas ligações complexas de uma sociologia complexa, muito simples, mas também com aquilo que corresponde à nossa vida, em que nos inscrevemos. Pode ser a academia, pode ser o ginásio, pode ser uma empresa, pode ser a família, pode ser a igreja, pode ser a comarca, pode ser o país. E isso implica para já esta compreensão de que o ser humano não é estigmático. Embora a ideia moderna do ser humano é que é estigmático. Não, nós somos numa relação connosco, já, mesmo isoladamente, a falar de nós próprios. E, portanto, nós somos sempre, desde já, a priori com outros, mesmo que não saibamos como é que é o rosto dos nossos filhos, não saibamos como são as pessoas que vamos conhecer, e mesmo depois das pessoas terem desaparecido, fisicamente estão inscritas em nós. Eu diria que, utilizando uma expressão portuguesa, by default, nós estamos numa tensão de desobrigação da doação de restituição. O ser humano, sem dar, é um coto de si próprio e, portanto, é uma prótese. Em 1 minuto e meio, achas que existe egoísmo no ato de dar?
Pode haver uma determinação privada e subjetiva. Eu acredito numa ontologia da realidade e, portanto, eu posso justamente ser altruísta sendo o maior egoísta de todos. Eu posso dar 2000 sandes e depois aparece-me a bilionésima primeira pessoa e digo, desculpa lá, mas agora tenho que comer uma sandocha e a criatura morre. E posso ser o egoísta mais altruísta pensando que se eu me concentrar de manhã à noite a fazer aquilo que eu sei, provavelmente não agora imediatamente, mas depois alguém usufruirá disso ou alguém olhará para mim e me fará ser, dando sentido, mesmo depois de morto, àquilo que foram todas as ações da minha vida. Falas muito da morte, de vez em quando. A morte condiciona-nos. O António, eu não disse na introdução, mas o António é também terceiro dan, segundo dan? Terceiro dan de Karaté e de... O resto é só andar. O resto não é relevante. Muito bem. Muito obrigado, António. Vamos agora... às neurociências. Luísa, sem qualquer enquadramento e uma pergunta mesmo a seco, porque esta audiência teria 1000 perguntas para si. A pergunta muito direta é esta: que impacto é que tem no cérebro de uma criança ou de um adulto aprender a fazer uma pausa consciente? Boa tarde a todos. Quando nós falamos em pausa consciente, falamos em meditação ou mindfulness, que agora, não é? Significa fazer um bocadinho um reset ou retardar. A ciência não funciona. Tem havido muita polémica sobre estes assuntos. Será que, de facto, a pausa consciente é benéfica ou não? Não há dados científicos ainda que nos digam se a pausa consciente é benéfica para todas as pessoas em todas as situações. E, portanto, digamos que eu não posso afirmar é benéfica. O que nós podemos dizer é que, individualmente, não há razão para não ser, não há nenhuma contraindicação. E se nós, por exemplo, associarmos ao sono, em que temos vários estados de sono, e estas pausas conscientes assemelham-se a estados menos profundos de sono. No fundo, as pessoas meditam, se quiser, ou estão num plano quase de sono. O que acontece é que, de facto, nós recuperamos as capacidades. Portanto, o sono, e daí, quando eu digo sempre que o sono é importante, e as pessoas das empresas, nós falamos muito, é uma coisa que se reforça, o sono é tão importante como estar acordado para o desempenho. E já agora, enquadrado com esta pergunta, num Sim. líder que está permanentemente a tomar decisões, qual é o impacto? Da pausa consciente ou do sono? Sim, dos dois. Do sono, eu já Alguns disse. parecemos um bocado sonâmbulos, às vezes, durante o dia. Sim, o sono é tão importante como estar acordado. No sono resolvem-se problemas, no sono simulam-se situações, mas sem risco real. É muito importante. E por isso é que muitos de nós, é verdade que muitos de nós acordam e dizem, eu resolvi isto. Isso não tem nada a ver com sonho. Sim, não tem a ver com sonho. O sono pode ser um sono, pode ser o sonho ou não, pode lembrar-se ou não, mas de facto o sono permite-nos recuperar. Permite fazer uma pausa, permite que o cérebro recupere e permite também uma série de ações mais da biologia, um bocadinho limpar a toxicidade que se acumulou ao longo do dia. Portanto, o sono é tão importante como o estar acordado, e não queremos pessoas acordadas como se estivessem a dormir e vice-versa, não é? Portanto, obviamente que o sono não é importante, as pausas conscientes também. E quando falamos em pausa consciente, falamos a pessoa, por vezes, alternar atividades com outras. É muito importante, é muito benéfico. Alternação de atividades. A alternação de atividades, e muitas vezes há pessoas que dizem, eu não descanso de forma passiva, não é? Não queremos descansar passiva, e as pessoas que são muito aceleradas e energéticas geralmente não gostam. Mas há descanso ativo, que é mudar. Mudar completamente. Pode ser só mudar uma lâmpada ou fazer bricolagem. Isso para quem gosta. Para quem gosta, Para mas quem há de haver coisas que as pessoas gostam sem... Claro. Mesmo dentro da atividade. Logo na primeira conversa que tivemos, foi logo a primeira vez, registrei um ponto importante que me disse e que tem a ver com a nossa forma de ser. É que nós, quando nascemos, somos biologicamente egoístas. E depois, ao longo da vida, podemos ou não continuar no mesmo registro ou fazer uma evolução em função da educação que vamos tendo ao longo da nossa vida. E isso tem muito a ver com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós experienciamos. A pergunta direta que lhe faço é esta: que impacto é que têm as palavras que nós ouvimos diariamente no cérebro de alguém? Isso é uma pergunta que nos daria, depende da altura da vida, se for assim uma coisa muito pragmática. O cérebro tem uma capacidade muito interessante, que é
ele atinge o seu pico de formação aos 2, 3 anos. Quando as crianças estão nós dizemos repetem tudo, não é? São umas esponjas, repetem, são ótimas a aprender e de facto é o nosso pico de aprendizagem. A partir daí fazemos um desbaste, ou seja, especializamos-nos. Por isso, obviamente, até essa idade, tudo o que aprendemos, seja em termos emocionais, seja em termos intelectuais, os livros a que somos expostos, a música, as linguagens, não é um mito que a pessoa tem mais facilidade em falar várias línguas nessa fase. E obviamente que tem um impacto muito grande. Com isto, não quer dizer, tem um impacto muito grande, que depois, quando somos adultos, aquela história do burro velho não aprende línguas é mentira, em termos neurobiológicos. Nós conseguimos sempre treinar sempre muita coisa. Sublinhar, burro velho aprende línguas. Burro velho aprende línguas Okay. e pode aprender coisas muito... Em termos cerebrais, o cérebro tem uma capacidade que se chama plasticidade, que não tem a ver com o desenvolvimento já em termos cronológicos da idade, mas tem a ver com a plasticidade. Nós, se formos treinados, aprendemos coisas, muitas coisas novas e, obviamente, por exemplo, as pessoas que mudam de profissão têm isso sentem isso, é uma experiência. Algumas pessoas têm mais, digamos, têm mais capacidade de se adaptar ou menos, Muito bem. mas todos temos esse potencial. Em 2 minutos, muito rápido, disse-me também nas conversas que até há poucos anos atrás estudava-se apenas o hardware do cérebro e hoje estamos a estudar o software e é nesse trabalho que tem vindo a desenvolver a sua atividade. Sim. Eu penso que nós agora conseguimos fazer uma coisa que era impensável, que é conseguimos estudar o cérebro em funcionamento. Conseguimos estudar no sentido de ter imagens do cérebro em funcionamento, dinâmicas. E com as pessoas vivas, as pessoas a fazerem tarefas, a lerem, a tomarem decisões. Isto deu-nos um conhecimento nunca até então, que nunca tínhamos. E estamos a descobrir coisas novas todos os dias. Que áreas são ativadas quando temos repulsa, que áreas são quando temos dor, as áreas que estão ativadas quando temos afeto, as áreas do amor romântico, ou, por exemplo, do amor filial, entre pai e filho. Obviamente que também há muita controvérsia e isto veio tirar muito, digamos que, desafiar muitos dogmas, mas é um mundo que se abre à nossa frente. O futuro é agora, nós dizemos sempre o futuro vai ser agora. Muito obrigado, Luísa. Uma salva de palmas para a Luísa, os outros tiveram direito. Agora, eu fazia uma última pergunta para os 3 e a pergunta é giving back. O que é que significa para vocês? Mas como estamos no fim da nossa intervenção, convidava-vos a ir ali à frente. Joana, giving back, o que é que significa para si? Sem dúvida que é esse dar de volta. Eu acho que é, no fundo, agarrar em tudo o que nos foi dado e que nós conseguimos desenvolver ao longo da nossa vida e que vamos desenvolver e pôr ao serviço dos outros, ao serviço da nossa comunidade, da nossa casa, do nosso condomínio, da nossa freguesia, o que quer que seja. No fundo, é não esconder os nossos talentos e aproveitá-los ao serviço do outro. Muito obrigado. Giving back, o que é que significa para ti, António? Em certo sentido, os antigos achavam que o simples facto de nos encontrarmos e surpreendermos vivos era suficiente para pagar e saldar esse próprio sentido. E, portanto, a priori, nós estamos sob essa determinação e esse condicionalismo de sermos quem deveríamos ter sido e passa por a realização desse dever, obviamente, o outro. Dar ao outro aquilo que recebemos, seja esse outro com um O maiúsculo, seja esse outro espalhado por todos os outros, pela humanidade. Muito obrigado. Luísa, para si, o que é que significa? Eu, se calhar, vou ligá-lo um bocadinho à minha profissão e acho que é a ideia de ensinar ao outro o que sabemos na esperança que ele se torne melhor que nós. E eu acho que quando os discípulos se tornam melhor que os mestres, é a verdadeira sensação do giving back. Fizemos o nosso trabalho. Fizemos o nosso trabalho. Muito obrigado. Este tem sido um enriquecedor trabalho de equipa. É uma equipa bem diferente, como podemos ver. Acredito que quando queremos criar impacto no mundo, podemos começar por aprender. Aprender com quem respeitamos, aprender com quem achamos que nos complementa. E esta foi a minha escolha. Podemos escolher manter a atitude sempre, um pouco mais egoísta, ou podemos escolher agir diferente,
e trazer comportamentos de partilha e mais altruístas. Não estou com isto a dizer que temos a pretensão de ser utopicamente perfeitos, não é nada disso. Acredito que o poder de mudar o mundo através da nossa liderança está em devolver. Giving back é o novo poder que pode transformar vidas. Sejamos gratos pelo que a vida nos deu, que é como te diz, sejam gratos pelo que a vida vos deu. Façam o vosso giving back. Deixo-vos com uma pequena surpresa no ecrã. Até sempre. O tema da intemporalidade é uma variável de gestão do nosso grupo e é preciso aprender o que é que isso significa. Há uma espécie de transcendência do tempo, também alicerçada, digamos assim, numa espécie de cultura do humano. A gestão da emoção é uma das características mais positivas para qualquer tipo, para a relação com os outros, para a relação com o trabalho e na gestão, na liderança. Concentro muito os meus pensamentos na música, na minha família, na contemplação. Há pessoas que usam a meditação, mas é uma forma de nos centrarmos naquilo que é essencial. Eu acho que a música nos pode ajudar a isso, qualquer líder, qualquer pessoa, porque lá está, nos transporta da nossa realidade para qualquer coisa diferente, qualquer que seja. Pode ser religioso, pode ser espiritual, pode ser... mas tira-nos daquele momento. Eu uma vez dei por mim a perceber, a ler em Platão, como não, Platão diz, eu sou a cidade. Nietzsche diz de outra forma, eu sou um comitê. Porque nós não somos uma única perspectiva. Há três, pelo menos, na nossa cabeça. Eu que falo comigo acerca de mim, eu que falo comigo acerca do outro. Ou eu que imagino na cabeça do outro a falar consigo sobre mim. Um líder que não se põe em causa é um líder fraco. Porque a pessoa que se põe em causa é a pessoa que melhora, não é? Uma pessoa que não melhora. Uma pessoa que não se põe em causa, como é que nunca está mal, nunca melhora. O dar ao outro é uma coisa que se pode tornar viciante. Eu tenho prazer em dar, porque eu vicio-me em dar para ter prazer para mim no ato de dar a alguém. No lugar, eu não acho que haja uma relação causal. Eu dou porque me sinto bem. Acho que é uma relação concomitante. A pessoa dá e sente-se com prazimento em dar. Há pessoas que são mais criativas que outras, sim. A neurociência ainda está a estudar isso. O que nós sabemos é que não é aquela ideia que tínhamos do direito ou do esquerdo, uma ser mais matemática. Sabemos que tem a ver com padrões de ativação diárias. E, de facto, há pessoas mais criativas que outras. A intuição vem da experiência, não se treina muito. A minha função primeira é repetir aquilo que já foi feito, porque informa a nossa contemporaneidade e nos ajuda a compreender quem somos e do ponto de vista afetivo, termos uma forma de vivermos, de sermos mais felizes, de estar em contacto com aquilo que é o nosso íntimo, com a beleza que existe na vida, mas, por outro lado, refletir realmente sobre o que somos. E, às vezes, o que somos não é bonito, mas a arte tem a possibilidade de transformar aquilo que não é bonito em bonito. Há várias possibilidades de dar. E, em certa medida, nós não podemos dar sempre, mas se calhar temos de dar sempre que podemos. But I know for sure that day will come when you first realize what you have done and you finally get your depth.